E aí, pessoal, última aula sobre decaimento radioativo, surgiu uma pergunta sobre como é que eu faço a transformação de uma equação de decaimento radioativo para outra. Tinha o exponencial e a outra tinha somente o número 2 e a outra tinha constante de decaimento, a outra tinha somente tempo e meia-vida. Então, hoje eu vou fazer o cálculo, como é que a gente faz essa conversão. Joinha? Então segue a gente aí. Collège américain de radiologie et de la Société américaine de radiologie pour le témoignage des... Então, o desafio de hoje é fazer essa conversão entre essas duas equações. Eu vou mostrar aqui na tela para vocês e vai ficar tudo muito mais fácil. Basicamente é o seguinte, a gente vai precisar de algumas propriedades de logaritmo e precisar fazer dois passos. Só isso. Se tiver alguma dúvida, vocês botam aí no comentário aí que a gente vai tirando essas dúvidas ao longo do tempo. E se for possível, a gente faz outro vídeo. Ganha? Então vamos lá. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer essa conversão aqui dessa equação para essa daqui. Observe que essa daqui aparece esse E, que é o número de Neper, certo? E esta outra daqui, e aqui também, desculpe, aparece a constante de decaimento, constante de decaimento e o tempo. Enquanto essa daqui aparece o número 2. Se vocês não viram, vejam lá o outro vídeo falando sobre decaimento radioativo. Esse aqui também é o tempo. E a diferença desse da direita para o da esquerda é que aqui aparece a meia-vida. Então, o desafio de hoje é fazer essa conversão. Então, vamos lá. A gente vai seguir alguns passos. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai ter que responder essa pergunta. O que acontece com a equação se eu considerar um tempo de meia-vida? Ou seja, se eu considerar o meu tempo de meia-vida, ou seja, se eu considerar esse tempo daqui, esse tzinho aqui, como meia-vida, em outras palavras, se eu substituir esse t aqui pelo tempo de meia-vida, o que acontece com esta equação aqui? Olha só. Qual é o pressuposto disso? O que é o tempo de meia-vida? E o tempo de meia-vida é o tempo necessário, um tempo que se passa, né, para a quantidade inicial de material que está emitindo radiação, ele decai para metade. Isso quer dizer o seguinte, que se passar um tempo de meia-vida, este valor daqui, esse valor de N0, que eu não sei qual é, pode ser 1.000, 1 milhão, 10 trilhões, seja lá o número que for, ele vai cair para metade dele. Ou seja, depois de um tempo de meia-vida, este valor daqui vai cair para metade. Isso quer dizer o seguinte, que no final, o meu N, que é este daqui, certo? Que é esse daqui, vai cair para metade do que era inicialmente. O pressuposto é esse. Então, o que eu vou fazer é somente isso. Vou substituir o tempo pela meia-vida, ou seja, por t 1/2, e no lugar de n eu vou botar n0 dividido por 2. Acompanha aí. No lugar de n eu vou botar n0 dividido por 2, n0, que é o valor inicial, continua ele bonitinho aí, lambda, e no lugar de t, ou seja, o tempo, eu vou colocar t 1/2, que é o meu tempo de meia-vida. Ora, esse n daqui pode cortar com de cá. Então vai sobrar 1 sobre 2 igual a E elevado a menos lambda t 1/2. E agora, como é que a gente sai disso daqui? Qual é a mágica nesse ponto aqui? Primeiro, a gente vai ter que fazer de uma forma que esse número aqui, que é o número de Neper, que vale 2,71, depois bota aí para vocês o valor exato, que é uma dízima, né, periódica. Mas eu tenho que fazer com que ele suma. E uma forma de eu fazer isso é utilizar o logaritmo neperiano. Como é que a gente faz para sair desse problema? A gente vai ter que utilizar a propriedade de logaritmo neperiano. ln
de 1 sobre 2 é igual a ln, logaritmo neperiano, por isso que eu estou falando ln, de E menos lambda 1/2. Qual a intenção? A minha intenção é aplicar ln de um lado, logaritmo do outro, para fazer com que este número daqui, ó, este valor daqui, ele vá para frente do logaritmo. Por que isso? Porque existe uma propriedade da matemática de logaritmo, que eu vou colocar aqui do lado, olha ela aqui, que diz o seguinte: se você tiver log de b na base A e o b tiver com o expoente c, esse c ele vai para frente. Tá vendo aqui? Multiplicando. E é isso que eu vou fazer aqui. Então, joguei aqui para cima, né, para ter espaço. Então, repito, ln de 1/2, vou até já fazer uma mudança aqui. Que olha só, se eu tenho ln de 1/2, 1 sobre 2, é a mesma coisa que ln de 2, somente com sinal trocado. Certo? Então, vamos lá. E aqui já vou jogar o meu lambda. Lambda meia vida vezes a meia vida vezes ln de E. Agora, o que se passa? Primeiro, esse negativo com esse negativo eles vão se anular, né? Então ele vai ficar só ln de 2 positivo e aqui do outro lado também positivo. E agora que vem a parte legal. ln de 2 é igual a lambda vezes a meia vida. E agora que vem a parte legal. Tá vendo aqui ln de 2? É a mesma coisa que eu escrever log de E na base E. Sempre quando tiver log de E na base E, log de 10 na base 10, log de 2 na base 2, log de 3 na base 3, sempre isso daqui vai ser igual a 1. Ou seja, isso aqui é igual ao número 1. Então não vou nem repetir aqui, né? Então o que eu tenho? Tenho no final da história que o lambda é igual a ln de 2 dividido pela meia vida. Primeiro passo é esse daqui. Então, pessoal, pegou essa primeira parte. Então, basicamente, nessa primeira parte, nesse primeiro passo, a única intenção é encontrar lambda igual a ln de 2 dividido pela meia vida. Isso daí é uma forma de você relacionar a constante de decaimento com a meia vida. Só isso. A constante de decaimento ela é igual a ln de 2 dividido pelo valor da meia vida. E ln de 2, se vocês quiserem saber, dá 0,693. Mas não precisa ficar decorando isso não, tá? Agora, no segundo passo, a gente vai pegar esse valor que a gente encontrou de lambda e substituir novamente na fórmula para ver o que acontece com a fórmula se eu substituir o valor de lambda por ln de 2 dividido pela meia vida. Vamos lá para a tela que vai ficar muito mais fácil para entender, ok? Vamos lá. Então, pessoal, o que acontece com a equação se eu substituir o valor de lambda? Ou seja, se eu pegar lambda igual a ln de 2 dividido pela meia vida e substituir aqui. Vamos ver o que acontece? Então, n é igual a n0 vezes E menos ln de 2 dividido pela meia vida, isso multiplicado por t. Repetir. Isso aqui é um grande problema que acontece em física. Em física não, em cálculo de maneira geral, que às vezes a pessoa fica com preguiça de escrever isso daqui, e aí começa a escrever tudo embolado aqui, e aí dá uma loucura total. Então fique esperto em relação a isso. Então, menos ln de 2. Eu posso jogar esse ln pro lado de cá, né? Que aqui tem um aqui, então vou botar só para organizar. T dividido por T 1/2. Tá começando a ficar parecido com aquela equação inicial, né? Olha o T dividido pela meia vida aparecendo aqui. A única coisa que está estranha é isso daqui. N é igual a N0 vezes. Agora, olha só, como é que eu resolvo isto daqui? Então, existe uma propriedade de logaritmo
que você pode, se você tiver assim, uma base elevada a um logaritmo, onde a base do logaritmo é igual à base, esse valor daqui é o resultado. Pronto, simples assim. Simples assim. Olha só o que a gente tem aqui. Eu tenho E, neperiano, né? Elevado a ln de 2. Vou até melhorar aqui. Vou tirar esse daqui e vou botar esse sinal negativo para cá. Ó. Ele vai vir para cá. Ó. Deixa eu organizar isso aqui. T, 2. Só fiz pegar esse sinal negativo aqui e jogar para aqui, para ficar tudo mais claro. O que eu tenho aqui? Não tenho Lembra que eu falei para vocês que se não falei, eu vou falar aqui. ln é igual a log na base E. Por isso que é logaritmo neperiano. Na base E. E qual é? E aqui tem o 2. Então, log na base E. E isso tudo é um expoente de E. Então, se essas bases aqui elas são iguais, o resultado disso daqui é 2. Então, é isso que vai acontecer. Tudo isso daqui é igual a 2. 2 elevado ao quê? Menos T dividido pela meia-vida. E olha só, encontramos o que a gente queria. Se não entendeu, volte um pouquinho o vídeo. Se não entendeu mesmo voltando o vídeo, vocês podem mandar aí comentário aí para mim, e aí eu vou responder para vocês quando eu tiver um tempo para responder. Deixe seu like, compartilhe com os amigos aí da radiologia. Lembre que esse canal aqui é para fortalecer a radiologia e em breve eu vou estar postando mais vídeos, ok? Então até a próxima e fui!